Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à edição sobre requisitos legais que vamos tratar nessa edição a respeito das etapas anteriores. Então, essa edição de requisitos legais é só para nós lembrarmos do que nós vimos, ou seja, da informação à ação segura. Então, nós passamos nesse processo de informar você, integrante, para ter essa ação segura. Como aprender NR10 de verdade? O problema dos treinamentos tradicionais, pessoal. Então, durante anos, nós acreditamos que aprender era assistir a uma aula. Concorda? Então, ler para apostila e responder provas, uma série de trabalhos. Mas a neurociência mostrou que a informação não é conhecimento. O conhecimento não é comportamento. Entendeu? Então, a informação não é conhecimento. E conhecimento não é comportamento. Olha só a diferença. Nós vamos lembrar tudo que nós vimos através do que estamos construindo. O que nós estamos construindo mesmo? Então, iniciamos a primeira edição falando sobre o plano de pesquisa pedagógico. Você lembra? Onde eu tratei a respeito da apresentação, do que estaríamos tratando, apresentando. E aí, eu mostrei para vocês um bloco, que é uma etapa onde organizamos todo o conteúdo que foi apresentado. Dentro do bloco, eu mostrei para vocês os objetivos da aula, dessa etapa, desse módulo. Dentro dos objetivos, foi mostrado os conteúdos que nós iríamos abordar, nesse caso, requisitos legais. E dentro dos conteúdos, eu apresentei para vocês as fichas mentais, ou seja, o que trata a NR10 com relação a requisitos legais. Como que é o requisito legal, onde eu apresentei para vocês a questão da lei. E as competências. Nesse momento, mostrei a todos vocês a relação entre as diversas funções. O eletricista, o engenheiro eletrotécnico, o técnico eletromecânico, pessoas que atuam dentro do setor elétrico e são autorizadas a atuar. Depois das competências, eu fiz os requisitos das perguntas, lembra? Onde nós começamos a fazer as perguntas. Por exemplo, onde eu perguntei para que serve a NR10. Então nós fizemos uma série de perguntas para formar, despertar a mente a responder e aprender. Depois das perguntas, nós criamos cenários, ou seja, onde eu coloquei para vocês uma condição a respeito do eletricista que recebeu uma ordem de serviço para intervir no quadro elétrico. Após isso, eu coloquei as alternativas, onde nós vamos responder quais que era a resposta correta com relação ao cenário de trabalho do eletricista. E depois disso, nós criamos a memória. É isso aí. Nesse momento, nós olhamos as etapas anteriores e recordamos cada etapa para a formação da memória. E nessa etapa, nessa direção, estávamos buscando o comportamento, ou seja, uma vez que a gente cria uma memória de longo prazo e essa memória ela é evocada para uma memória de trabalho, onde a gente busca a informação de novo, a gente lembra, através da evocação, no momento de realização, a gente está chamando de memória de trabalho. E através da repetição, onde eu disse que nós vamos formando aquela trilha, né, no meio da mata, lembra dela? É os neurônios criando comportamento repetitivo. Então nós chegamos no comportamento. Então este aplicativo que nós estamos trabalhando no conhecimento foi criado para transformar informação em memória de longo prazo. É isso. Essa é a base científica por trás de todo esse trabalho. O cérebro não aprende em linha reta. Não é uma sequência lógica, sabe? Tipo fazer um bolo. Não. Então o cérebro ele tem necessidade de ser orientado em regiões específicas. Então as áreas destacadas com relação ao aprendizagem, nós podemos colocar o córtex visual, onde a gente vai receber a informação, são nossos sentidos. Após essa percepção, o cérebro perceber, o córtex visual perceber, o hipocampo entra em ação. Então esse é o nosso gerente hipocampo, né? Ele vai pegar aquela percepção e vai associar uma memória de longo prazo, através dessa memória de curto prazo a uma de longo prazo. Uma vez associado, lembrado, aí ele vai ativar também outras regiões como a amígdala, que é responsável pelas nossas emoções. É a sede das nossas emoções. Porque uma vez que a gente viu, buscamos a memória e também uma emoção no momento que aprendemos aquele conceito que está lá na memória de longo prazo. A amígdala vai trazer emoção junto. Então entra a nossa região do pré-frontal. Olha só, que nesse momento a gente tem condição de analisar, tomar decisão, fazer uma relação para a gente evocar essa memória e usar essa memória como base do aprendizado. Logo, o cérebro recebe estímulos, interpreta significados, cria a memória e somente depois transforma isso em comportamento. Então toda vez que você vai realizar um passo a passo lá do procedimento,
você está recebendo um estímulo. Pode ser uma demanda para, por exemplo, realizar uma manutenção no quadro energizado, ou desenergizar um quadro, lá um QGBT, né? Um quadro de distribuição de força, um quadro de distribuição de iluminação, um quadro geral, enfim. Então você vai ter um estímulo ali com relação à sua tarefa. E aí vai haver uma interpretação com relação ao que você precisa fazer. E vai, nesse momento, criar as memórias. O que você sabe disso? Aí entra o ciclo do PDCA, né? O planejamento, que você aprendeu como fazer cada etapa. E aí você vai evocar dentro do aprendizado, da sua rotina, que já faz reiteradamente aquele processo, o seu comportamento, como é que você se comporta em termos de ação prática em executar aquela demanda. Então vamos lembrar onde nós partimos. Então nós partimos do plano de pesquisa pedagógica, né, que é o nosso projeto arquitetônico. Então vamos pensar no plano de pesquisa pedagógica como a planta da construção da nossa casa. Então sem o projeto não existe aprendizagem organizada, então a gente precisa sempre partir dele. Então foi apresentado a vocês primeiro esse projeto, como que nós iríamos organizar todo o nosso conteúdo de aprendizado. Depois, na aula 1 sobre os requisitos legais, eu apresentei o bloco da aula, né, que foi as peças de Lego sendo montadas dentro desse projeto da casa. Ou seja, o bloco quebra o conteúdo, que é toda a NR10, 40 horas, em pequenas partes, para produzir a sobrecarga cognitiva. Então, o primeiro bloco nós tratamos de requisitos legais. E o objetivo da aprendizagem dentro do bloco também, eu mostrei para vocês, cada aula possui algo claro. Então, a aula de requisitos legais, o alvo dela é entender os requisitos legais. Então, a Constituição, a CLT, a norma regulamentadora número 10. Lembram disso? Então, você, estudante, nesse momento, precisa saber exatamente o que deve aprender. Esse é o propósito que a gente busca. Preocupado com aquilo que você precisa e merece conhecer de forma clara, né? Depois de tudo feito ali, nós estabelecemos um conteúdo programático. Aqui, nesse momento, nós estamos elaborando todo esse planejamento dentro do conteúdo. Então aqui ocorre a exposição inicial ao conhecimento. É o momento que a gente vai apresentar para a sua percepção. Lembra da percepção? Que são os sentidos? Ouvido, paladar, visual, o tato, lembra? Ou sentido degustativo. Para apresentar esse conhecimento. Então nesse momento do conteúdo, nós estamos preocupados em estimular o seu sentido para a percepção. E na ficha mentais, esse foi um momento muito alto, onde a gente mostrou um mapa mental que foi apresentado em uma das nossas aulas, as fichas mentais transformando textos longos em estrutura que o cérebro consegue recuperar. Por exemplo, o que a NR10 fala, como que a gente vai ver isso, como que aprende, como que o cérebro interpreta isso. Após essa etapa, nós tratamos sobre competências. Então, são pessoas resolvendo o problema. Qual que é a competência do técnico mecânico, do técnico eletrotécnico, do engenheiro eletricista? Qual que é a competência do encarregado de equipe, supervisor? Então, conhecer não basta. O aluno precisa desenvolver competência, porque cada um, dentro da sua esfera de competência, precisa ter o conhecimento que lhe cabe e que lhe vai ser cobrado. E na etapa das perguntas, é o momento da gente fazer interrogação, perguntar para aquilo que a gente já vinha estudando nas etapas anteriores. Então, a pergunta força o cérebro a buscar a resposta dentro da memória. É a fase de evocação, a gente está buscando a memória, aquilo que nós estudamos. E nos cenários, esse é um momento muito provocativo. Aqui o conhecimento encontra a realidade. Então criamos cenários lá a respeito do eletricista que recebe a ordem de serviço. Qual é a ideia desse cenário? É levar você a se envolver com um caso real. Tá? Então o cenário teve e tem essa proposta e essa ação direta no aprendizagem. As alternativas, pessoal, ela está relacionada à entrada com bifurcações, ou seja, está dividindo a estrada. Então tem a opção A, a opção B, então o cérebro precisa tomar a decisão. Qual que é a ideia? Mostrar situações até de erro para vocês, para que vocês percebam que aquilo não está fechando dentro do seu conhecimento que você aprendeu, seu conhecimento de vida, os seus conceitos de memória, de valores, os seus padrões que você já tem de conhecimento. Com tudo que você estudou, o próprio aplicativo ele dá um feedback, ou seja, o cérebro recebe sinais. Então, quando nós erramos, por exemplo, o erro ele vai mostrar lá que houve um fracasso, não conseguimos atingir um resultado. Então, o erro é uma informação para recalibrar a memória. Então, a gente não aprende só com o acerto, a gente aprende também com o erro. Tá? Esse é um momento muito nobre da nossa vida para a gente conseguir, inclusive, formar uma memória das emoções. Eu não quero repetir esse erro. Inclusive, ter a capacidade de perceber se esse erro fosse uma situação no caso real, aquilo poderia custar-lhe muito caro. Então o ciclo completo da aprendizagem
ele está ao redor de percepção, o sentido. Aí a gente tem a atenção, ou seja, você recebe todos os estímulos, a sua atenção, quando ela é seletiva, você seleciona um sentido que você precisa sustentar a sua atenção. Então sustentou a atenção, vigia essa atenção por muito tempo, vai ter momento que vai ter que dividir a atenção entre ler um projeto e continuar a execução, conversar com o líder ou com o liderado, voltar para a execução. Então essa é uma atenção dividida. A atenção alternada, por exemplo, está cortando uma peça, depois voltar no quadro, fazer a montagem, entendeu? Ou seja, buscar o material, voltar para montar. E a compreensão, ou seja, nesse momento nós estávamos buscando segregar o conhecimento, compreender. A comprimir é igual o ato da semente dentro da terra, ela fica comprimida pela terra e o potencial dela acaba manifestando de acordo com a qualidade do solo. Então compreender, se você compreendeu sobre o estado de atenção, ter uma percepção boa, tudo isso é adubo que vai fazer com que aquele conhecimento ele prospere, vai nascer e vai produzir aquilo que você precisa. A associação também nós usamos e vamos usar bastante, é claro. E a associação está relacionada a você viu algo, teve uma atenção seletiva, sustentou, e aí você vai associar essa informação com algo que você já tem sobre um conceito na sua vida. Então você pode associar, por exemplo, uma chave geral com um processo já da sua memória, de um quadro que você já montou. Então você está associando a palavra chave geral, não é com a chave geral de um carro, mas com a chave geral de um quadro, que você já lembra daquela chave geral. Então quando você está buscando essas memórias associativas e amarrando os conceitos, você está conseguindo criar aprendizagem de memória dentro do trabalho. E a codificação é quando você esteve no seu estudo transformando a sua percepção em aprendizado. O aprendizado é codificar. Então eu estou gerando código dentro da minha memória, com associação, com compreensão, com atenção, com percepção. E a evocação é o momento em que nós levamos você a buscar a memória lá atrás, coisas que você já tem na sua memória de longo prazo, conceitos que você já tem capacidade e já, é claro, é muito forte para você esses conceitos. Por exemplo, saber que a capital do Brasil é Brasília. Saber que o mês de fevereiro tem 28 dias e há momentos de 4 em 4 anos, ou melhor, períodos, que eles têm 29 dias. E a aplicação é quando você vai tomar uma decisão. Então nós vamos passar pelas etapas anteriores para aplicar todo esse conhecimento. É um momento que não tem dúvida nenhuma. E a consolidação é quando a gente pega tudo e guarda, principalmente quando a gente está descansando, dormindo, consolidando todos esses aprendizados, melhorando, potencializando nossas memórias. Então é exatamente esse ciclo que o aplicativo reproduz para você durante o treinamento. Objetivo final. Então o eletricista executando a atividade com segurança, né? Esse é o nosso objetivo. Buscamos isso, porque o objetivo não é decorar NR10. O objetivo é criar comportamento seguro, tá, pessoal? É isso que nós queremos. Então eu vou encerrar aqui e lembrando a todos vocês, conhecimento sem memória é informação. Olha a diferença. Conhecer sem ter a memória daquilo, eu só estou sendo informado. Então, eu estou recebendo uma informação. Pensa, você não fala inglês, mas alguém falou uma palavra em inglês para você. Você não tem memória sobre o que é falar inglês, comportamento daquela palavra. Então é só uma informação. Então, memória sem aplicação é teoria. Então, se alguém fala algo com você que você não vai aplicar, é somente uma teoria. E aplicação sem segurança é risco. Então, eu preciso de ter todas as condições para gerar uma ação, tomar uma decisão. Aprender mais, memorizar mais, aplicar, mas é igual a trabalho seguro. Tá, pessoal? Então, fica essa orientação com relação a essa aula do conteúdo número 1. Nos veremos na próxima aula, onde nós vamos tratar NR10, módulo básico, campo de aplicação da NR10. Então na próxima aula trataremos sobre campo de aplicação. E aí nesse momento nós vamos identificar onde a NR10 se aplica, e a fase de geração, transmissão, distribuição, consumo, projeto, construção, montagem, operação e manutenção. E essa aula está incrivelmente bem estruturada para o seu conhecimento. Nos veremos na próxima aula. Obrigado, até mais.